Fala galera, sejam bem-vindos a essa aula. Nós vamos falar aqui sobre criação de base e de audiência no Facebook. Então, olha só, é muito importante vocês saberem que tem como nós fazemos essa criação de base, de audiência, né, de duas formas, ou no Facebook, ou no Instagram, ou nos dois ao mesmo tempo, que é o mais interessante nós utilizarmos essas duas maiores fontes. Mas aqui nós vamos focar apenas no Facebook, tá? Eu vou explicar para vocês aqui o que é uma base, por que é importante nós criarmos uma base e como que nós estruturamos a nossa campanha, tá, de distribuição de conteúdos. Então, olha só, para que essa aula não fique grande, eu vou dividir ela em duas. Então, a primeira, nós vamos aprender na teoria, aqui no bloco de notas, como seria essa estrutura para facilitar para vocês fazerem no gerenciador de anúncios. Então, na próxima aula, eu vou criar uma aula, a gente criando a campanha e colocando ela para rodar. Tá, joia? Então, olha só, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos responder é: para que criar uma base de audiência? Então vamos lá, primeira pergunta: para que criar uma base de audiência? Então olha só, é muito mais fácil. Isso aqui, essa resposta está diretamente ligado a vendas. Então é muito mais fácil a gente vender para quem nos conhece. Então, olha só, a maioria das pessoas que visitam seu site, que visitam seu perfil, elas vão simplesmente para conhecer você. Então, é muito difícil, a maior porcentagem dessas pessoas não vão comprar de você a primeiro momento. Então, se você está fazendo uma campanha para público frio, essa pessoa acabou de conhecer você, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade para comprar de você do que se aquela pessoa já conhecesse, acompanhasse os seus conteúdos semanalmente ou mensalmente, né, ou diariamente. Então, por isso que nós criamos uma base de audiência. Então, uma audiência é simplesmente pessoas que seguem você, pessoas que acompanham você e pessoas que podem possivelmente, né, comprar de você. Ou seja, se aquela pessoa acompanha você, é porque ela tem interesse no seu produto, ok? Então, para que essa pessoa pare de ter interesse, é importante a gente entregar algo para ela, que eu vou falar na pergunta 2. Então, além disso que eu falei, é importante para que essa pessoa enxergue, né, você como autoridade. Então, quando a pessoa enxerga você como autoridade, desperta um gatilho mental nessa pessoa, que é o gatilho mental de autoridade. Então, ainda fica muito mais fácil dessa pessoa comprar de você. Então, você vai facilitando esse processo de vendas. Então, o primeiro ponto é: para que nós criamos uma base de audiência? O segundo ponto é como criar. Como criar uma base de audiência. Então, olha só. Eu e o Adalto, para quem acompanha a gente era mais focado no perpétuo. Então, a gente não focava nisso. Agora que nós estamos começando a focar em criar uma base de audiência. Então, por isso que agora nós estamos começando a estruturar e distribuir conteúdo. Então, o primeiro ponto é esse. A palavra-chave aqui, palavra-chave, é criação de conteúdo. E não adianta a gente criar o conteúdo. Porque se você cria o conteúdo e depende, né, de tráfego orgânico, ou seja, sem mídia paga, é muito difícil você viralizar esse conteúdo. Então, a gente cria o conteúdo e a gente distribui o conteúdo através do tráfego pago. Então, através dessas fontes, tá, como Facebook, né? Aí a gente vai fazendo as campanhas, aí nós distribuímos no Facebook, nós distribuímos no Instagram, aí nós distribuímos no Google, lá na rede de pesquisa, nós distribuímos no YouTube. Então, aumenta muito a chance das pessoas verem aquele nosso conteúdo, gostar daquele conteúdo e seguir você. Então, olha só, você tem que ter em mente o quê? A maioria das pessoas vão ver o seu conteúdo e não vão te seguir. A maioria. A mesma coisa que a maioria das pessoas vão entrar no seu site e não vão comprar. Mas você não precisa da maioria. Você precisa de criar um conteúdo de valor. Então, olha só. Conteúdo de valor. Então, a gente cria o conteúdo de valor. A gente distribui esse conteúdo. E, consequentemente, a gente gera autoridade para algumas das pessoas que estão assistindo a gente. Não vai ser todos. Como eu disse, né, talvez vai ser até a minoria ou metade, mas não vai ser todos. Então, a gente tem que ter isso em mente para a gente não sofrer. Porque quando a gente acha que a gente vai vender para todo mundo, quando a gente acha que a gente vai conseguir um máximo de pessoas que seguem a gente, então, às vezes, você se frustra. Então, você tem que ter isso em mente. Mas, aquelas pessoas que seguirem você, você tem que gerar o máximo de valor.
de valor para elas. E você vai gerar o máximo de valor através de bom conteúdo, entregando o máximo de conteúdo. Igual eu estou fazendo essa aula, eu tenho certeza que vai ajudar milhares de pessoas. Eu vou simplesmente disponibilizar ela de graça no nosso YouTube, vou deixar ela rodando por uma semana. Então, quem quiser ver ela de graça, essa aula vai estar disponível, beleza? Durante uma semana. Então, tá. Nós falamos desses primeiros pontos, que é muito importante, antes da gente iniciar aqui sobre as campanhas. Então, olha só. Para que criar uma base de audiência? Porque tem pessoas que não entendem isso. E hoje em dia, as empresas que mais vendem, essas empresas estão constantemente criando conteúdo e entregando conteúdo para a sua audiência. Hoje em dia é muito difícil das pessoas simplesmente acessar a sua loja e comprar de você, sem você entregar algo de valor para essas pessoas. Então, esses dois pontos. Agora, né, nós vamos entender sobre o funcionamento e a criação dessas campanhas. Então, vocês agora já sabem que nós vamos produzir constantemente conteúdos e espero que vocês produzam também para a audiência de vocês. Para que vocês criem, mesmo que quem não tem audiência, né, é assim que nós criamos a nossa audiência, entregando conteúdo de valor. Então, nós vamos aqui para o nosso ponto A, que é, eu vou explicar dois pontos aqui, para quem tem verba para distribuir conteúdo e para quem tem pouca verba. Nós vamos começar aqui falando desse primeiro, para quem tem verba. Então vamos lá. Para quem tem verba. Eu quero estruturar essas campanhas de duas formas, justamente porque quando você tem verba para distribuir, você pode gastar mais. Então você pode criar uma campanha de teste, uma campanha contínua, você pode estruturar através de conjunto de anúncios. Então facilita bastante na criação da nossa campanha. Então, para quem tem verba, nós vamos criar sempre duas campanhas. Então, olha só. Você já sabe que o primeiro ponto é você criar o seu conteúdo. Senão você não vai ter o que distribuir. Então você tem que criar o seu conteúdo. Vou colocar outra coisa aqui, depois de conteúdo de valor. Distribuir. Vou criar uma frequência de criação de conteúdo. Isso é importante. Você tem que definir quantos conteúdos você vai criar por dia, semana, né? Então, olha só, eu e o Adalto decidimos criar 2 aulas por semana. Então, eu vou criar uma aula sobre tráfego e ele vai criar uma aula sobre copy. E a gente sempre vai distribuir aqui no YouTube. Nós vamos colocar no YouTube e distribuir no YouTube. Então, você vai definir a sua frequência de criação, tá? Tinha faltado esse item aqui que é muito importante. Então, vamos voltar aqui na criação da nossa campanha para quem tem verba. Então, nós vamos criar 2 tipos de campanha. Campanha teste e depois nós vamos criar uma campanha contínua. Então, vamos lá. O que seria essa campanha teste? Nessa campanha teste, nós vamos simplesmente buscar os melhores vídeos, as melhores aulas. Opa, tá ruim de escrever aqui porque o microfone, deixa eu colocar esse microfone aqui. Não sei se vai prejudicar o áudio, mas eu acho que não vai prejudicar. Então, olha só. Vídeo, aula, se você distribui aula, se você faz live, por exemplo, né? Ou qualquer outra forma que você cria para distribuir. Então, vamos supor que você cria artigos. Então, pode ser artigos, né? O que você quiser daquilo que você entende mais para gerar conteúdo. Pode ser um e-book, por exemplo. Então, aquilo que você entende que você vai conseguir entregar melhor para as pessoas que seguem você, para o seu público, tá? Então, a primeira coisa é, o teste serve para quê? Para a gente buscar os melhores vídeos, as melhores aulas, aquilo que a gente distribui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar essa campanha teste, de 5 a 7 dias. Qual que é o objetivo? Gerar dados. Nós vamos gerar informações, tá? A campanha teste serve simplesmente para isso. Nós vamos gerar dados, informações, para a gente conseguir ver qual que é o melhor conteúdo, qual que é o conteúdo que dá mais visualizações, qual que é o conteúdo que eu pago. Sempre que nós estivermos falando em vídeo, aqui eu vou focar em vídeo, tá? Em distribuição de aula, de conteúdo. Nós vamos focar em CPV. CPV é uma métrica que o Facebook, o Google disponibiliza. E o CPV vai medir o quê? Quanto que eu estou pagando para aquela pessoa visualizar, né, o meu conteúdo. Quanto que eu estou pagando? Então, o CPV é isso. Ele vai medir quanto eu estou pagando para 100 pessoas, né, visualizar o meu conteúdo. 200, 300, 1000 pessoas. Então, nós vamos focar nessa métrica para distribuir conteúdo de vídeo.
Agora nós vamos partir para a criação dessa campanha. Então, nessa aula aqui, você já tem que saber. Para essa aula, você tem que saber criar uma campanha. Você tem que saber sobre hierarquia e exclusão de públicos. Senão, a aula vai ficar muito vaga para você. Se você não sabe, acompanha nosso YouTube, tá? Para você aprender. Ou então, acesse o métodovt.com que você vai aprender como criar uma hierarquia, exclusão e tudo desde o básico ao avançado sobre campanhas. Então, olha só, sobre campanhas, conjunto de anúncios, né? Aqui que nós vamos precisar estruturar as nossas campanhas. Então, conjunto de anúncios e aqui os nossos anúncios. Os nossos anúncios nós já vamos colocar aqui agora. Vai ser aquela aula que você pretende distribuir. Então, vamos supor. Se eu gravo, olha só, vou dar um exemplo nosso. Então, nós vamos gravar 2 aulas por semana. Então, o que eu vou fazer? Então, hoje eu criei a aula. Assim que eu criar a aula, eu vou colocar ela dentro da minha campanha teste. A aula que eu criei na semana. Vou colocar ela dentro da minha campanha teste. Vou deixar essa campanha rodar de 5 a 7 dias. E a partir disso, eu vou pausar essa campanha e vou fazer uma análise de métricas. Quanto que eu estou pagando por essas visualizações? Então, aqui eu vou focar em 50%. Essa porcentagem vai depender do tamanho da sua aula. Por quê? Vamos supor que você tem uma aula de 5 minutos. 50% de 5 minutos. Você acha que uma pessoa que viu 50% de 5 minutos, ela é relevante para você? Agora, imagina que você tem uma aula de 1 hora. Então, uma pessoa que viu 30 minutos, você acha que ela é relevante? Ela é muito relevante. Ninguém fica 30 minutos vendo um vídeo à toa. A pessoa que fica 30 minutos vendo seu vídeo é porque ela tem muito interesse em seu conteúdo. Então, nós vamos focar nessa média de 50%. Se o seu vídeo for muito pequeno, você pode focar, por exemplo, em 75% e até mesmo 95%, tá? Se o seu vídeo for muito pequeno. Então tá, eu vou focar aqui nos 50%. Então, na minha análise, eu vou focar, né, em quem viu 50% dos meus vídeos. Então, beleza, nós vamos criar uma campanha para distribuir conteúdo de vídeo. Não existe, tanto no Google quanto no Facebook, que nós estamos focando no Facebook. Não existe uma campanha, um objetivo que eu vou colocar lá, distribuição de conteúdo. Eu vou escolher esse objetivo. Isso aqui não existe, tá? Não existe. Então, nós vamos escolher visualização de vídeo. Se eu quero que as pessoas visualizem meu vídeo, eu vou escolher visualização de vídeo. Por quê? O algoritmo do Facebook vai entender quem são as pessoas e qual o momento que essa pessoa tem mais probabilidade de ver meu vídeo. Então, se a pessoa está mexendo no Instagram dela assim, passando rápido o story, passando rápido, descendo rápido o feed, o Facebook não vai mostrar para ela, porque o Facebook, o algoritmo é muito inteligente. Então, ele vai pensar, não, essa pessoa que está passando rápido, ela não está no momento de assistir uma aula de 1 hora. Mas ele vai identificar as pessoas que, devido ao padrão de utilização dessa pessoa naquele momento, ela tem mais probabilidade de assistir o seu vídeo, tá? Então, nós vamos focar em campanha de visualização de vídeo. Em conjunto de anúncios, que está aí a nossa estrutura, tá? Eu criei uma estrutura aqui, eu vou só copiar e colar ela aqui para a gente entender um pouco sobre ela. Olha só, como que vai ser essa estrutura? Deixa eu marcar aqui de outra cor, para ficar mais fácil para a gente entender. É a campanha teste. Vamos colocar... Eu vou alterar só a cor da letra para não ficar muito... Bom, vou colocar azul. Então, beleza, nós estamos criando a campanha teste, nós estamos dentro do conjunto de anúncios. Então, eu vou criar uma estrutura aqui, olha só. Lembra que eu falei que o conteúdo vai alimentar a nossa audiência? Então, nós vamos focar nos públicos quentes, nos públicos que já conhecem a gente. Então, olha só, eu coloquei aqui, essa é uma estrutura que eu fiz, tá? Essa estrutura é muito pessoal, você vai fazer, né, com base naqueles públicos que você acha que são mais qualificados para você. Então, o seu público do Instagram é mais qualificado? O seu público do site é mais qualificado? Vamos supor que você distribui muito artigo no site. Então, tem muitas pessoas que visualizam o seu site. Então, talvez o seu site, né, é um público muito mais qualificado. Então, isso você que vai saber. Como que eu criei essa estrutura aqui? Nós vamos fazer um conjunto de anúncio público quente, que vai ser de quem viu o vídeo 50%, 365 dias. Então, lembra que eu falei dos 50%? Então, beleza, nós fizemos nosso primeiro conjunto de anúncios, concluímos tudo, já colocamos nosso anúncio lá. Nós vamos, então, duplicar esse
conjunto de anúncios. E vou colocar outro público quente, que vai ser o envolvimento no Instagram 60 dias. Tá? Você determina esses dias. Esses dias é de acordo com o seu business, então você determina. Então, olha só, coloquei o segundo, o que eu fiz? Dupliquei e coloquei o terceiro, que é quem caiu na minha página de captura. Olha só, o que significa essa página de captura? Eu e o Adalto, nós temos uma página de captura para entregar um curso online gratuito. Então, eu vou colocar essas pessoas. Vamos supor que você tenha uma página de captura de conteúdo semanal. Então, você pode utilizar essa página de captura. Vamos supor que você não tem. Então, você vai substituir. Você pode colocar outro público. Por exemplo, quem visitou o seu site, né? Na questão que eu falei de artigos, vamos supor. Então, você pode colocar quem visitou o seu site, dentre outros públicos que você achar que é de boa qualidade. Então, nós vamos focar nesse público quente aqui, justamente para alimentar a nossa audiência. Então, olha só, eu comecei a te seguir hoje. Se semana que vem você me mostrar outro conteúdo de valor, na outra semana outro conteúdo de valor, vai gerar cada vez mais autoridade para mim, cada vez mais vontade minha de seguir o seu conteúdo. Então, simplesmente esse objetivo. Aqui nós não estamos focando em venda, nós estamos focando em distribuição de conteúdo, que é a consequência disso é a venda, tá? E depois nós vamos criar públicos frios. Então, públicos frios nós vamos focar nos lookalike de maior qualidade. Então, olha só, eu no meu negócio, eu vi que 50% é um público muito qualificado. Então, o que eu fiz? Criei um lookalike de quem viu o vídeo 50%, tá? Então, aqui, olha só, eu não coloquei aqui, mas aqui vocês vão precisar saber sobre criação de públicos também. Criar os seus públicos, para você criar o seu público lookalike. Então, o lookalike viu o vídeo 50%, tá? O Facebook vai entregar pessoas para mim que são semelhantes a essas pessoas que já me conhecem, que já assistem meu vídeo. E eu foquei também em lookalike envolvimento no Instagram, porque eu considero o Instagram um público qualificado. Aqui, olha só, eu poderia colocar 0,5. Na verdade, eu poderia colocar 0,4, porque não teria exclusão com o segundo, tá? Vou alterar aqui, vou colocar 0,3, 0,3. Por quê? Não tem exclusão de público entre esses públicos aqui lookalike. Então, eu vou deixar só 0,3. E aqui eu poderia colocar outro público frio de interesse. Então, aqui nós podemos testar públicos frios de interesses. Então, depende daquilo que você divulga. Então, se eu tenho uma loja de calçado, eu quero distribuir conteúdo, eu quero gravar vídeos explicando qual calçado você deve utilizar em um casamento, qual calçado você deve utilizar em um passeio, qual calçado você vai utilizar à noite, de manhã, de tarde. Eu estou distribuindo esse tipo de conteúdo. Vamos supor que eu tenho uma loja de calçados. Então eu vou colocar interesse, por exemplo, de quem gosta de calçados, quem gosta de roupas, ou interesse de iPhone, por exemplo, ainda que o cara que tem, tô dando um exemplo, eu vendo um produto de um ticket médio alto. Então o cara que tem um iPhone, ele tem um dinheiro para pagar um valor alto. Então eu quero colocar um público, por exemplo, quero testar, né, um público de iPhone, por exemplo, para vender calçado. Pode ser uma boa. Então eu vou testar. Isso aqui é teste, tá? E aqui você pode pôr vários públicos frios. O que vai determinar a quantidade de públicos? Olha só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada conjunto de anúncio desse, cada público, você é obrigado a gastar $1. Então depende do quê? Se você tem verba ou não. E depende o quanto você pode gastar de verba, tá? Então essa quantidade de públicos aqui vai depender do quanto você pode gastar de verba. Feito isso, né, nosso anúncio é a nossa aula semanal, já está tudo pronto. Então nós vamos rodar a nossa campanha. Então nós rodamos a nossa campanha. Após os 7 dias, vamos supor que eu deixei 7 dias. Então após os 7 dias, eu vou pausar e analisar os dados, tá? Então vamos supor que está muito bom a nossa campanha. Vamos supor que o nosso CPV está muito bom, eu estou pagando muito baixo, estou pagando 6 centavos para uma pessoa visualizar meu vídeo. Eu estou disposto a pagar esse valor. Esse valor para mim é muito baixo, teve uma grande visualização. Então eu gostei desse vídeo aqui. O que eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo, vou criar uma campanha contínua. Vamos alterar a cor aqui. Aqui vai ser uma campanha contínua. Campanha contínua é aquela que não pausa, não para de rodar, tá? Ela vai ficar sempre rodando. Então aqui eu vou colocar de laranja. Vou colocar na minha campanha contínua. Vou fazer a mesma coisa disso aqui. A estrutura é a mesma, tá?
estrutura é a mesma. Coloquei na minha campanha contínua. Olha só. E vou deixar rodar agora esse vídeo. Vou deixar rodar esse anúncio, porque ele é um anúncio que deu muita visualização, tá? E no nome aqui nós vamos sempre colocar no nome aqui da campanha teste, para a gente não perder, né, os nossos testes. Quando você der a nomenclatura, vou colocar outro ponto aqui que vocês precisam saber para fazer isso, tá? Que é sobre nomenclaturas. Então aqui no nome eu colocaria, só para não perder, olha só, primeira semana de junho. Então eu estou considerando que eu distribuo um conteúdo por semana. Então eu estou distribuindo o primeiro conteúdo, então primeira semana de junho, tá? Vamos supor que na segunda semana eu vou distribuir o meu outro vídeo da semana. Então o que eu faço? Duplico essa campanha de teste. A campanha de teste sempre vai ficar rodando, porém vai ser outra campanha, não vai ser mais com esse anúncio. Então olha só, concluí esse teste de 7 dias, pausei essa campanha. Na outra semana, isso tudo é ao mesmo tempo, hein, galera? A campanha contínua aqui está rodando. E o vídeo que foi bom já está rodando aqui na campanha contínua. E junto com isso eu já criei outra campanha teste, só que essa aqui vai ser a segunda semana de junho, porque é o segundo criativo. Em vez de ser esse conteúdo aqui, nós vamos mudar só o anúncio, que é o criativo. Então aqui eu vou colocar a segunda aula, que é o segundo criativo. Então percebem que o que eu fiz? Rodei essa campanha por uma semana, pausei essa campanha, porque eu já tenho dados suficientes para analisar os dados. Junto com isso, eu dupliquei essa campanha aqui, olha só, eu dupliquei ela. Então, campanha teste, aqui eu já dupliquei essa campanha. Tá vendo que eu já alterei o nome? Porque o nome é o mesmo, mas é a segunda semana de junho. Não é mais a primeira semana. Por que é a segunda? Porque o anúncio aqui é diferente, ó. Aqui já é a minha segunda aula. Então, beleza, eu dupliquei a minha campanha, já estou rodando a aula e daqui a 7 dias eu vou fazer uma nova análise, beleza? E aqui na campanha contínua que não para de rodar, eu já estou rodando esse primeiro teste que eu fiz e gostei bastante. Então, nessa segunda semana, após os 7 dias, eu pausei, analisei, e aqui eu não gostei das informações. Então, desculpa, vamos alterar isso aqui, não ficou bom. Eu não gostei não gostei do custo por visualização. Não gostei. Então, enquanto que nesse eu estava pagando 0,6, distribuí bastante, nesse aqui eu paguei R$1, tá? Paguei R$1 por visualização. Então, ficou péssimo esse vídeo aqui, não gostei. Então, o que eu faço? Pausei ele, não vou distribuir ele mais. Simplesmente isso. O que eu vou fazer? Dupliquei ele novamente na terceira semana. Dupliquei ele na terceira semana e já rodei o outro vídeo. Aqui é a minha terceira aula. Terceira aula. Na terceira semana. Então, o que eu faço? Alterei o nome aqui para terceira semana de julho. Já estou rodando o teste da minha terceira semana. Nesse aqui eu gostei bastante. Nesse aqui foi 0,20. Ainda que esteja mais que esse, ainda está dentro do valor que eu quero pagar por visualização. Então, gostei. O que eu faço? Pego a aula aqui da terceira semana de junho, tá? Após 7 dias, pausei essa campanha, analisei os dados. E o que eu vou fazer? Vou colocar aqui também na campanha contínua. Vou colocar ela aqui, que é a terceira aula. Vou colocar o meu criativo aqui. Então, olha só, eu já estou com 2 criativos. Eu estou com a primeira aula. E, opa, vamos lá, primeira aula. Estou com a terceira aula. Rodando a terceira aula. Então, nessa campanha contínua, eu estou rodando os melhores. A campanha contínua, qual que é o objetivo dela? Quanto à campanha teste, nós fazemos para testar os melhores. Na campanha contínua, nós rodamos continuamente os melhores vídeos, as melhores aulas que descobrimos e analisamos na campanha teste. Beleza? Então, fechou. Nós descobrimos aqui que esses dois são os melhores. Eu vou deixar rodar. E assim eu vou fazendo, sem parar. Eu testo, analiso depois de uma semana ou 5 dias. Se você tiver dado suficiente, coloco aqui. Então, aqui eu tenho a quinta, que foi muito boa, quinta aula. Eu tenho a sétima aula. Então, aqui eu vou acumulando e vou rodando cada vez mais aulas para os públicos. E depois, o que eu vou fazer? Olha só.
Vamos supor que essa campanha aqui parou de performar. Essa campanha aqui ficou ruim. Desculpa, essa campanha não, esse vídeo, né? Esse vídeo. Esse vídeo aqui ficou muito ruim. A métrica dele começou a subir muito. O CPV dele, agora, CPV está alto. Então, o que eu vou fazer? Vou deletar ela. Tirei ela da minha campanha e deixei rodando a terceira, a quinta, a sétima e as próximas que vierem. A terceira aula também ficou ruim. O que eu faço? Deleto ela e continuo rodando. Na verdade, eu paro de rodar as que ficou ruim e continuo rodando as que estiverem boas e acrescentando mais. Então, isso aqui é uma ótima forma da gente distribuir conteúdo, fazendo uma campanha teste e uma campanha contínua. Dessa forma, você está otimizando sempre a sua campanha contínua e entregando para a sua audiência os melhores conteúdos. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, agora nós vamos para o ponto B, que é para quem tem pouca verba. Tá? Vamos lá para o ponto B. Para quem tem pouca verba de distribuição. Quem tem pouca verba, para quem tem pouca verba. Isso mesmo, tá? Para quem tem pouca verba vai ser uma forma diferente. Então, olha só. Você pode optar por duas coisas. Ou você cria uma campanha teste e roda somente 2 públicos. Então, olha só. Eu tenho pouca verba, então eu tenho que diminuir o meu conjunto de anúncios. Por quê? Cada conjunto de anúncios eu tenho que gastar $1, certo? Então, eu vou criar uma campanha agora só com 2 públicos. Então, vai ser o 00. Público quente. Então, aqui eu vou escolher o meu melhor público. Então, vamos supor que continue do vídeo, tá? Então, vai ser quem viu vídeo 50%, 365 dias. Eu optei somente por esse porque esse é o meu melhor. E o 01, vou colocar 00 porque não tem exclusão de público. Aqui é um público frio. O 00 vai ser um público frio. Eu vou escolher o lookalike, por exemplo, de quem viu vídeo 50%, 365 dias. Ou você opta por outro público frio, lookalike. Escrevi errado, pronto, corrigi. Então, nessa campanha aqui, vamos colocar uma cor aqui para ela, vamos deixar amarelo, só para diferenciar. Vou colocar amarelo. Essa campanha aqui, eu vou rodar só 2 públicos. É uma campanha teste que eu vou rodar 2 públicos e vou rodar o meu anúncio aqui. Isso é o amarelo ficou ruim para ver, eu vou trocar. Vou colocar essa cor aqui. Então, o anúncio vai ser da mesma forma. Vai ser a primeira semana, depois eu rodo segunda semana, pausa depois de 7 dias, rodo terceira semana e assim sucessivamente, tá? Vou sempre duplicando meu teste. Só que aqui eu diminuí somente os meus conjuntos de anúncios, porque é o conjunto de anúncios que determina a verba que eu vou gastar, tá? E aqui eu vou rodar a contínua da mesma forma. Campanha contínua da mesma forma. Aqui o que vai diferenciar é a mesma coisa. Aqui o que vai diferenciar é só a quantidade de conjunto de anúncios. Se eu não tenho verba para distribuir, eu vou colocar menos conjunto de anúncios. Eu vou colocar 2 somente, 2 conjuntos de anúncios, tá? Então, para quem não tem verba, para quem tem pouca verba, ou você pode optar pela segundo, então olha só, esse é o primeira opção, para quem tem pouca verba. A segunda opção é para quem tem muito menos verba. Então, para quem tem pouquíssima verba mesmo. Para quem tem pouquíssima verba, o que você pode fazer? Você pode rodar uma campanha contínua. Tá? Você não vai rodar campanha teste. Para quem tem pouquíssima verba, vou até colocar aqui. Pouquíssima verba. Tá? Você vai rodar só uma campanha contínua. Nessa campanha contínua, você vai fazer o conjunto de anúncios. Você vai também fazer 2, 00. Vai escolher o público quente. Não vou repetir o público quente aqui, tá? Você já sabe que é o melhor público quente. Você vai fazer o público frio, também o seu melhor público frio. E aqui você pode ir testando os públicos frios. E aqui você vai colocar no anúncio, o que você vai fazer? Você vai colocar tudo junto. Primeira semana, segunda semana, sua aula da terceira semana, sua aula da quarta semana. E você vai, sem pausar agora, você vai simplesmente metrificar, tá?
fazer as métricas e ir tirando as ruins. Então essa aqui tá ruim, olha só. Essa aqui ficou muito ruim. Essa CPV tá muito alto. Vou colocar aqui de vermelho. Olha só. A da terceira semana está ruim. O que eu faço? Em vez de pausar a campanha toda, igual a gente estava fazendo a teste, testando a contínuo, eu simplesmente vou excluir essa da minha campanha. Então, olha só, eu excluí a aula terceira semana. Então, ficou primeira semana, segunda semana e quarta semana. E eu continuo atualizando, certo? Quinta semana, sexta semana. Então, na sexta semana, quando eu estou distribuindo o meu conteúdo que eu gravei na sexta semana, o 1 já ficou ruim. O 1 parou de performar. Começou a aumentar muito o custo. Então, o que eu faço? Tiro ele da minha campanha. Aí nós vamos lá. Sétima semana, oitava semana. E a quinta semana aqui começou a ficar ruim. O que eu faço? Tiro ela do meu vídeo. Tiro ela da minha campanha, na verdade. Tiro essa aula da minha campanha. Então, assim nós vamos fazendo para quem tem pouquíssima verba. Então, eu não crio. Entenda que você agora não criou sua campanha teste. Você simplesmente criou uma campanha contínua e está distribuindo conteúdo nessa mesma campanha, porque você não tem dinheiro para criar uma campanha teste, para criar uma campanha contínua que vai rodar ao mesmo tempo da campanha teste, então vai acumulando os gastos. Então aqui simplesmente eu vou rodar uma campanha, vou colocar só 2 públicos, tá? É importante você ir testando esses 2 públicos aqui também. E aqui você vai colocar todos os anúncios dentro da mesma campanha. E o que você vai fazendo? De 7 em 7 dias, você vai analisando essas métricas. Então vamos colocar isso aqui. De 7 em 7 dias, você analisa as métricas e retira os vídeos que estão ruins, que estão com custo alto, estão com o custo alto, seu CPV 50%, ok? Então simplesmente nós vamos fazer isso. Agora eu quero mostrar para vocês como que vocês vão metrificar. Então olha só, se você analisar dentro lá do gerenciador de anúncios é uma coisa, quando você planilha suas campanhas diariamente é uma outra coisa. Então agora eu quero mostrar para vocês, tá, esse planilhamento. Agora eu vou ter que procurar aqui essa planilha, tá? Olha só, eu achei a planilha aqui, tá? Eu não estava achando ela, achei ela aqui. Então olha só, como que é muito simples. Todos os dias a gente deve planejar as nossas campanhas para a gente metrificar todos os dias. Então, olha só. Então, eu estou na primeira semana. Eu gravei primeira semana, né? No caso, é a primeira aula. Primeira aula, e você vai colocar o nome dela, tá? Certinho. Aí você vai colocar, eu gastei quanto, né? Qual que foi o valor total que eu gastei? Então, eu gastei R$15, vamos supor. R$15 dentro desse período. Qual que foi o público? Então, essas métricas tem todas lá no Facebook, tá? Quando você vai lá nas colunas, você coloca as métricas que você quer, você coloca todas essas métricas. Então, sempre tem público que visualizou 50%, tá? Só não tem esse. Eu vou te mostrar como você faz. Então, olha só, público visualizou 50%. Então, você pegou lá, foi 40 pessoas, tá? O que você faz aqui? Você colocou aqui CPV, 50%, que é o custo por visualização, que você quer ver quantas pessoas que visualizaram quantas pessoas que visualizam, qual o valor que você pagou para essa visualização, tá? Corrigindo. Então, beleza, eu vou colocar a função soma, ela vai puxar essas duas aqui. Só que em vez de somar, eu vou colocar uma barrinha aqui no meio, que é divisão, tá? Eu quero dividir o valor que eu gastei pelo público que viu, para eu saber quanto que eu estou pagando por cada visualização. Então, aqui eu paguei 0,38 centavos. Então, aí vamos lá, a segunda aula foi a aula Y. Eu gastei R$39 nessa aula. Só que nesses R$39, eu mostrei para 99 pessoas a minha campanha. Mesma coisa, você vai lá, só que aqui é só você puxar a fórmula aqui que ela vai vir também. Aqui deu 0,39. Então, a terceira aula foi a aula L. Eu gastei R$40 nessa aula. Mostrei para 330 pessoas. Gastei 0,012. Então, 0,12. Então, você vai fazendo isso. Você vai analisando qual que é o CPV. Então, olha só, esse CPV tá bom. Então, eu quero continuar rodando. Então, aqui eu vou pegar ela e colocar ela na minha campanha contínua. Esses dois CPV eu não gostei. Então, provavelmente a aula não deve estar boa ou por outro motivo.
tá? A aula não está distribuindo bem como eu queria, então eu não vou conseguir escalar como eu queria. Então vou apagar da minha campanha contínua e vou deixar rodando só essa. E assim eu vou testando. Isso aqui é um trabalho contínuo, tá? É um trabalho que você tem que focar simplesmente na sua audiência, entregar o máximo de valor, que as consequências depois virão. Então fechou, galera. Nessa aula eu queria falar isso com vocês. Eu queria mostrar sobre essas campanhas teste, campanha contínua, tá? Eu vou recapitular aqui para quem ficou com alguma dúvida. Então, olha só. Nós estamos criando uma base, criando uma audiência. Então, eu expliquei para vocês como que nós criamos, qual que é a importância e para que criar uma base de audiência, né? Para a gente poder vender para essas pessoas, para a gente poder entregar o máximo de valor. Então, o nosso primeiro objetivo é entregar o máximo de valor. E a consequência disso é gerar vendas. Automaticamente, quando você entrega algo de valor para alguém que precisa daquele seu serviço, essa pessoa é bem provável que futuramente, no momento certo, essa pessoa vai vir a comprar de você. Segundo ponto, entender sobre o funcionamento da criação dessas campanhas. Então, eu mostrei para quem tem muita verba, para quem tem pouca verba. Eu ainda vou acrescentar o C aqui. Eu mostrei para quem tem pouquíssima verba. Né? Que eu falei para a gente criar só uma campanha contínua. Para quem tem uma verba, né, para distribuir, nós vamos criar a campanha teste. Vamos rodar ela durante uma semana. Vamos analisar os dados dessa campanha. Gostei da campanha? Já coloco ela na minha campanha contínua, que vai rodar para sempre. E já coloquei a minha primeira aula nela rodando, ok? Isso tudo junto. Na segunda semana, essa é a segunda semana, olha. Segunda semana eu soltei mais uma aula, soltei mais um conteúdo. Então, vou deixar rodando uma semana. Percebem que essa campanha aqui, ela está rodando junto com a campanha contínua. A campanha contínua está mostrando só aquele criativo da primeira aula, que eu já pausei ela, da campanha teste. E na segunda semana eu estou rodando a minha campanha teste, que está distribuindo o meu conteúdo da segunda semana, junto com a campanha contínua. Na segunda semana, gostei bastante dessa aula. Gostei dela. Gostei do conteúdo. A distribuição foi beleza. O custo por visualização foi ok. O que eu fiz? Eu acrescentei ela na minha campanha contínua e pausei a campanha teste. Vou duplicar a minha campanha teste e rodar a terceira aula. E assim sucessivamente. O ponto B aqui. Ponto B é para quem tem pouca verba. O que vai diferenciar da primeira? A quantidade de conjunto de anúncios. Por quê? São os conjuntos de anúncios que determinam quanto que eu gasto, porque eu sou obrigado a gastar pelo menos $1, tá? E nesse momento que eu estou gravando essa aula, o dólar está alto. O dólar deve estar aí quase R$6. Então, para quem tem pouca verba, fica pesado para você criar uma estrutura de 6 conjuntos de anúncios. Então, você vai fazer a mesma coisa e na terceira, né, opção, que é pouquíssima verba, a diferença é que nós não criamos aqui a campanha teste. O importante é o quê? Eu preciso distribuir. Eu não posso arrumar desculpa porque eu não tenho dinheiro para atrasar a conquista dos meus objetivos. Então eu simplesmente criei uma terceira opção aqui, tá? Para quem tem pouca verba, para fazer tudo na mesma campanha. Então aqui, olha só, você estaria gastando o mínimo. Então vamos supor que o dólar está R$6, eu estaria gastando R$12 aqui para distribuir essa campanha, tá? Então é isso, galera. O que eu queria falar para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou gravar uma aula agora, porque eu não gosto de ficar gravando aula longa, tá? O nosso tempo é aquilo de mais importante que nós temos. Então eu queria passar para vocês com o menor tempo que eu consegui. Eu não consegui passar com menos tempo. Então passei isso, agora eu vou gravar uma outra aula só mostrando como que a gente cria lá a campanha, tá? Então fechou, valeu, obrigado por você ter ficado até aqui. Continue seguindo o nosso YouTube, tem conteúdo semanal. Siga a nossa página do Método VT no Instagram, porque nós também postamos toda semana conteúdos, tá joia? Então valeu, até a próxima aula.